Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos pela tua promessa que está contida aqui na tua palavra. Promessa de sustento, promessa de proteção. Nos ensina, meu Deus, a confiar em ti em todos os momentos. Nos ensina, porque muitas vezes nós queremos caminhar sozinhos. Muitas vezes nós queremos, ó Deus, nos isolar, agir por conta própria, agir somente baseado nos nossos recursos, nos nossos esforços. Mas nós cremos que o Senhor é quem nos fortalece, o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos protege, o Senhor é quem nos guarda. Por isso, nessa tarde, pela fé, nós entregamos as nossas preocupações ao Senhor e cremos que o Senhor vai nos sustentar, o Senhor vai nos proteger. Nós entregamos o nosso fardo pesado ao Senhor, esse peso que tem nos oprimido, essa dor, essa angústia, essa ansiedade, essa depressão, essa inquietação da nossa alma, nós entregamos a Ti. Nos fortalece, ó Deus, para que permaneçamos firmes, mesmo diante das adversidades. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pessoa que está assistindo a essa transmissão, aqui no YouTube, aqui no Instagram, ou mesmo aquelas que estão ouvindo essa mensagem aí através de um link do WhatsApp que foi postado aí no seu grupo. Eu sei que nada acontece por acaso. Eu sei que tem milhares de pessoas que precisavam ouvir essa palavra hoje. Por isso que o Senhor faça com que essa palavra chegue até ela, ó Deus. Use a vida do teu filho que tem compartilhado o Minuto com Deus. Use a vida da tua filha para que essa palavra possa alcançar aquele que está aflito, aquele que se encontra em desespero, até mesmo, ó Deus, aquele que está pensando em cometer um ato contra a sua própria vida. Vá ao encontro dessa pessoa, ó Deus, e livra ela desse mal, que ela não cometa nenhuma atitude precipitada. Eu quero deixar uma palavra para o seu coração hoje, palavra que está em Salmos 55, versículo 22. Salmos 55, versículo 22. Você pode escrever o seu pedido de oração aqui nos comentários. Eu estou olhando para essa câmera aqui, que é o Instagram, mas a outra está ali, é o YouTube. Que Deus abençoe vocês aí que estão me ouvindo de qualquer lugar do Brasil, seja pelo YouTube, seja pelo Instagram. Nós estamos ao vivo aqui nessa transmissão. Salmo 55, versículo 22, diz assim: entregue suas preocupações ao Senhor. Presta atenção. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Aleluia. Entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele vai te sustentar. E Ele não permitirá que o justo caia. É o que está dizendo a palavra de Deus. Eu li na versão NVI. Eu quero ler também na versão da Bíblia A Mensagem. Diz assim, olha: amontoe os seus problemas nos ombros do Eterno. Ele levará a sua carga e ajudará você a sair. Ele nunca permitirá que os bons caiam em desgraça. Então,
Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração hoje. É um salmo de Davi. E Davi aqui está nos ensinando uma lição poderosa sobre a confiança em Deus. Eu quero que você escreva aqui nos comentários: eu confio em Deus. Você confia no Senhor? Você crê que Ele pode te ajudar aí diante dessa situação que você está enfrentando? Por mais calamitosa que ela seja, por mais complexa que seja o mais complexo que seja o seu problema, você crê que Deus pode te ajudar, que Deus pode te conceder a vitória? Então escreva aqui nos comentários: eu confio em Deus, ou eu confio no Senhor. Amém? Escreva isso aqui pela fé, porque é o que a palavra está dizendo, irmãos. Nós precisamos confiar no Senhor. Quando nós enfrentamos dificuldades, a palavra do Senhor nos convida a lançar sobre Ele as nossas preocupações. E eu quero falar sobre 3 lições que eu pude extrair aqui desse texto. A primeira, como eu já falei, é a necessidade de entregar tudo a Deus. A necessidade de entregar tudo ao Senhor. Quantas vezes a gente tenta carregar sozinho os fardos dessa vida? Não é verdade? Quantas vezes nós sofremos sozinhos? Quantas vezes estamos com problemas e ficamos isolados, tentando resolver as nossas questões sozinhos? Mas a primeira coisa que nós podemos aprender aqui é que os fardos pesados devem ser entregues a Deus. Você deve colocá-los nas mãos do Senhor. Isso não significa que Deus vai resolver todos os nossos problemas de uma forma instantânea, mas significa que Ele se preocupa com a gente e Ele vai nos ajudar a suportar essa dor, essa perda, essa circunstância desfavorável pela qual nós estamos passando. Lançar o fardo sobre o Senhor é uma atitude de fé. É confiar que Ele é poderoso para cuidar da gente em todos os momentos. Quando nós deixamos de confiar na nossa própria força e permitimos que Deus assuma o controle, nós vamos poder experimentar a paz que vem de Deus, aquela paz que excede todo entendimento, a paz que está mencionada lá em Filipenses capítulo 4. Então, eu pergunto a você, quais são as áreas da sua vida que você precisa entregar ao Senhor hoje? Escreva aqui nos comentários. Escreva aqui: eu entrego ao Senhor a minha família, eu entrego ao Senhor a minha saúde, eu entrego a Deus o controle das minhas finanças, eu entrego ao Senhor o meu trabalho, as minhas preocupações, a provisão da minha casa. Eu entrego a Deus essa crise que eu estou enfrentando. Entregue a Ele. Eu vou ler de novo aqui, Salmo 55, verso 22. Entregue suas preocupações ao Senhor. Olha que palavra tremenda, irmãos. Entregue suas preocupações ao Senhor. O que tem te preocupado? O que tem tirado o seu sono? Entregue isso nas mãos de Deus. Faça uma oração sincera de entrega, de súplica, de clamor. Diga para Ele: Senhor, eis aqui essa situação, eu não suporto mais, eu não aguento mais. Faça como a Socorro Macedo, que escreveu: eu entrego tudo em tuas mãos, Jesus. Eu entrego tudo, eu entrego
a minha vida, o meu futuro. Uma pessoa colocou aqui, pastor, eu estou com uma conta, eu não me lembro se é água ou luz, vencida, e eu não sei o que fazer. Deus vai te dar sustento, Deus vai te dar provisão, Deus vai te dar solução, minha irmã. Entregue nas mãos de Deus. Amém? A segunda coisa que eu percebo aqui nesse texto é a promessa do sustento de Deus. A segunda parte do versículo diz que Deus nos susterá, Deus nos sustentará. Nós não estamos sozinhos nas nossas lutas e nas nossas dificuldades. O próprio Senhor promete ser a nossa força, o nosso sustento. Ele nos segura de maneira firme. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece que está desmoronando, Deus nos sustenta com as suas mãos poderosas. Tem um autor que escreveu o seguinte: Deus não promete um caminho sem dificuldades, mas Ele promete a sua presença em cada passo desse caminho. Então Deus não promete que a nossa vida está isenta de tribulações. Pelo contrário, Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu e você podemos ter a certeza que, independentemente das circunstâncias, Deus está ao nosso lado, nos sustentando com a sua mão poderosa. Eu quero ler também aqui, deixa eu abrir, Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Olha o que diz a palavra de Deus. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Deus está ao nosso lado, nos sustentando com as suas mãos poderosas. Você crê nessa palavra? Você recebe essa palavra? Então se expresse aqui nos comentários. Escreva: eu creio, em nome de Jesus. Aproveite que você vai escrever. Dê o like no vídeo. Você que está nos assistindo pelo YouTube, dê o like no vídeo. Se você está chegando aqui hoje, se inscreva no canal Minuto com Deus. Aqui a gente posta vídeos todos os dias. Todos os dias tem conteúdo novo aqui. Boa tarde, irmã Marilis. Deus te abençoe. Então, se inscreva no canal. Ative as notificações, porque assim você é avisado quando eu iniciar uma live, quando eu postar um vídeo novo. E comente, se expresse aqui nos comentários. Se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. Se torne membro do canal. Considere essa possibilidade de se tornar membro do canal. O membro tem acesso a conteúdos exclusivos. O membro tem acesso antecipado às mensagens. E é uma semente que você está plantando no crescimento do reino. Então eu agradeço a todas as pessoas que já são membros e as que estão se tornando membros do canal. O membro paga R$ 7,99, irmãos. Só isso. É o preço de... Eu estive em São Paulo, é o preço de uma água mineral. R$ 7,99. Então, considere essa possibilidade, você estará nos ajudando, nos abençoando. Amém? E a terceira e última coisa, antes da gente orar, que eu aprendo com a leitura de Salmo 55, verso 22 e 23. A última parte da passagem declara que Deus não permitirá que o justo caia. Deus não deixará que o justo venha a cair. Presta atenção. Eu volto a dizer,
Isso não significa que a gente não vai enfrentar dificuldades, mas que apesar disso, apesar das dificuldades, nós não seremos destruídos. Quem é o justo? O justo é aquele que confia em Deus, aquele que reconhece a Cristo como o Filho de Deus. Por isso ele foi justificado. Esse é o justo. Essa pessoa é mantida em segurança espiritual. A verdadeira segurança, ela não vem de uma porta trancada, uma corrente, de uma casa fortificada, sistemas de alarme de segurança, câmeras. A verdadeira segurança vem de saber que estamos nas mãos de Deus, de saber que servimos a um Deus fiel, a um Deus que nunca falha. Mesmo que nós venhamos a enfrentar dificuldades, adversidades, o Senhor nos dará força, a força necessária para superar essas dificuldades e permanecer firmes. A nossa esperança, ela não está condicionada às circunstâncias. A nossa esperança está ancorada na fidelidade de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, nesse momento, orar por você. Antes de orar, eu quero reforçar aqui para que você escreva o seu pedido de oração. Eu quero convidar você para o nosso encontro de casais, casamento firmado na rocha. Marque essa data aí na sua agenda, 15 a 17 de novembro, aqui em Belo Horizonte. Um tempo de comunhão, um tempo de aprendizado, de crescimento, um tempo de compartilhar experiências com outros casais. Enfim, um tempo de fortalecer o vínculo conjugal. E para aqueles cujos vínculos se romperam, um tempo de restaurar, um tempo de receber uma carga poderosa do perdão de Deus, do amor de Deus, da compreensão do matrimônio como algo divino, como algo espiritual, e sair daqui fortalecido, transformado, curado e preparado para ajudar outros casais a vencerem suas crises, seus dilemas. É isso que Deus tem proporcionado aqui nos nossos encontros de casais. Amém? Vamos falar com Deus? Vamos clamar ao Senhor nesse momento? Em nome de Jesus. Aleluia. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele te susterá. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele vai te sustentar. Ele não permitirá que você caia. Você pode até ser tentado, você pode até balançar, mas Deus não permitirá que você venha a cair. Vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos pela tua promessa, que está contida aqui na tua palavra. Promessa de sustento, promessa de proteção. Nos ensina, meu Deus, a confiar em Ti, em todos os momentos. Nos ensina, porque muitas vezes nós queremos caminhar sozinhos. Muitas vezes nós queremos, ó Deus, nos isolar, agir por conta própria, agir somente baseado nos nossos recursos, nos nossos esforços. Mas nós cremos que o Senhor é quem nos fortalece, o Senhor é quem nos sustenta,
O Senhor é quem nos protege, o Senhor é quem nos guarda. Por isso, nessa tarde, pela fé, nós entregamos as nossas preocupações ao Senhor e cremos que o Senhor vai nos sustentar, o Senhor vai nos proteger. Nós entregamos o nosso fardo pesado ao Senhor, esse peso que tem nos oprimido, essa dor, essa angústia, essa ansiedade, essa depressão, essa inquietação da nossa alma, nós entregamos a Ti. Nos fortalece, ó Deus, para que permaneçamos firmes, mesmo diante das adversidades. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pessoa que está assistindo a essa transmissão, aqui no YouTube, aqui no Instagram, ou mesmo aquelas que estão ouvindo essa mensagem aí através de um link do WhatsApp que foi postado aí no seu grupo. Eu sei que nada acontece por acaso. Eu sei que tem milhares de pessoas que precisavam ouvir essa palavra hoje. Por isso que o Senhor faça com que essa palavra chegue até ela, ó Deus. Use a vida do teu filho que tem compartilhado o Minuto com Deus. Use a vida da tua filha para que essa palavra possa alcançar aquele que está aflito, aquele que se encontra em desespero, até mesmo, ó Deus, aquele que está pensando em cometer um ato contra a sua própria vida. Vá ao encontro dessa pessoa, ó Deus, e livra ela desse mal, que ela não cometa nenhuma atitude precipitada. Visita cada um, Senhor, em suas necessidades. Dê sustento àqueles que passam por um tempo de escassez. Sara os relacionamentos que foram quebrados por causa de alguma circunstância, por causa de algum pecado, uma ofensa, uma palavra impensada. Cura aqueles que enfrentam enfermidades. Dê sustento, ó Deus, para essa família. Abre as portas de emprego. Abre as portas de emprego, Pai, para essa mãe, para que eles possam viver um tempo favorável aí na sua vida. Abençoe cada família representada aqui nesses comentários, ó Deus. A família da Luana Marques, da Marilis, da Fernanda Silvia, a família da Ana Maria Penalber, da Mônica Adonai, a família da Jaqueline Silva, da Roselaine, da Suzana, do Leônidas, família da Janete, Deus, seus filhos, seus netos, ó Deus, a família da Ilza, lá de São José do Seridó, família da Joseane, em nome de Jesus, da Orlange Aparecida, da Lange, abençoe a família do Willame, em nome de Jesus, a família da Sara, da Rejane, da Marilene Duarte, todas as famílias representadas aqui, do Elias, do Fábio, do Mauro Albuquerque, da Marileide, em nome de Jesus. Abençoe a família, ó Deus, do Paim Pimenta, RPC Alves, a Renata PC Alves, família da Tereza Meirelles. Todas essas pessoas sejam alcançadas pelo teu favor, pelo teu amor, pelo teu perdão, pela tua graça. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Compartilhe essa mensagem, meu irmão. Ela pode mudar o dia de alguém. Ela pode transformar a mente de uma pessoa. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui hoje às 18 horas, amanhã às 5 da manhã e amanhã também ao meio-dia, sempre com mais um Minuto com Deus. Amém? Deus abençoe.
Obrigado ao pessoal de São Paulo mais uma vez, que me acolheu com tanto carinho aí. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? Deus te chama hoje para um novo tempo em sua vida. Chegou o momento de abandonar velhos hábitos, velhas conversas. É hora de encerrar alguns ciclos e aceitar as mudanças necessárias. É tempo de crescimento, de transformação e de viver uma nova vida em Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando você está com Deus, quando você decide viver na luz, nada mais vai ser como antes. Você começa a ver tudo e todos ao seu redor com um novo olhar, o olhar de Cristo, porque Ele habita em você. O Espírito Santo está em você. A paz do Senhor, que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto com Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 20 está escrito: Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando olhamos para o sacrifício de Jesus, lembramos que ele se sacrificou por nós, por amor e misericórdia. Muitas vezes esquecemos de dar protagonismo a Cristo, focando apenas no sacrifício feito por nós. Se a vida fosse um filme, Jesus seria o personagem principal, desde o início dos tempos até o fim. Ele é o centro de tudo. Às vezes você não entende por que algumas áreas da sua vida não vão bem. Quando você analisa, percebe que aceita Cristo nas áreas que vão bem, mas nas áreas problemáticas, você não deixa que Ele haja. Você continua vivendo como antes, se comportando como a pessoa que era antes de conhecer a Cristo. Seja com algumas pessoas, em conversas, em grupos, ou até mesmo no seu celular, no seu WhatsApp. Você é diferente na igreja aos domingos. Mas Cristo não se relaciona com a imagem que nós criamos. Ele conhece o nosso íntimo, o nosso coração. Eu queria pedir que você desse o like nesse vídeo, porque através do seu like nós conseguimos alcançar milhares de pessoas todos os dias com a palavra de Deus. E como é importante que as pessoas recebam a palavra do Senhor todos os dias. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os outros vídeos que nós postamos aqui todos os dias e a fazer parte dessa grande comunidade de pessoas que buscam a face do Senhor diariamente. Quando você se inscrever, não esqueça de ativar o sininho das notificações que vai aparecer para você. Se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal. E na descrição do vídeo tem várias outras maneiras de você nos ajudar. Você precisa entender uma coisa. Antes de você dizer algo em oração, Deus já sabe o que o seu coração está dizendo. Às vezes nós agradecemos pelas bênçãos, mas o nosso coração quer mais. E aí começamos a nos comparar com outras pessoas, pensando o quão abençoadas elas são, mesmo aquelas pessoas que nem acreditam em Jesus. Jesus quer que abandonemos esses pensamentos pequenos e mesquinhos, porque isso adoece a nossa alma e o nosso espírito. Ele deseja que vivamos uma vida que glorifique a Deus de verdade, não só com palavras ou aparência, mas com a verdade do nosso coração. Cristo habita onde ninguém mais vê, no seu coração. Se o seu coração está afastado de Cristo, não há louvor, culto ou roupa que te aproxime dele. O que te aproxima de Deus é Jesus. Para se aproximar do Senhor, você precisa de Jesus no seu coração. Talvez você tenha deixado o seu coração ser ocupado pela maldade, pela inveja, pelo egoísmo, pela ganância, por tantas coisas fúteis. O seu coração talvez esteja mais focado naquilo que te falta do
do que nas coisas que você já possui. Talvez você pense mais naquelas pessoas que partiram do que naquelas que estão junto com você. Muitas vezes você magoa quem está vivo, desejando ter dito, eu te amo, para quem já se foi, mas não diz isso para quem está ao seu lado hoje. Cristo está te chamando para viver uma vida com propósito, uma vida de alguém que realmente busca mudança todos os dias, e não alguém que só afirma isso quando algo dá errado. Muitas vezes esperamos que o pior aconteça, esperamos nos deparar com o pior dos cenários, para só então dizer, eu vou mudar, eu vou ser diferente a partir de agora. É fácil dizer isso quando estamos no pior momento, porque realmente queremos que as coisas sejam diferentes e que a situação seja evitada. Mas Cristo quer que vivamos em um estado de consciência contínuo, reconhecendo que somos pecadores e precisamos de mudança todos os dias, nos nossos melhores dias, quando tudo dá certo, e nos nossos piores dias, quando parece que todas as forças do inferno se levantaram contra nós. Cristo quer habitar em cada dia da sua vida, porque Ele tem um propósito para cada um desses dias. Você crê nisso? Se você crê, escreva aqui nos comentários, eu creio. Você pode colocar aqui também o seu pedido de oração, porque daqui a pouco eu vou orar pela sua vida. Sabe, irmãos, o que Deus nos chama para viver vai além da compreensão humana. Muitas vezes você não vai conseguir explicar em palavras para as pessoas. Quando alguém te elogiar pelo seu jeito ou por uma atitude em uma situação de estresse ou dificuldade, a única coisa que você vai conseguir dizer é: esse não sou eu, é Cristo em mim. Quando você faz uma boa ação sem esperar nada em troca e alguém te agradece, você só vai conseguir dizer: esse não sou eu, é Cristo agindo em mim. Quando você tem a consciência de que Cristo vive em você, você sabe que cada boa ação, cada atitude correta e cada recalculada de rota, quando percebe que está indo na direção errada, tudo isso não é mérito seu, é mérito do Senhor, de Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos, porque assim como Jesus conquistou a nossa vitória eterna na cruz, por meio do sacrifício definitivo, Ele também conquista a nossa vitória diária, quando permitimos que o Espírito Santo guie os nossos passos. Quando você decide que não vai mais ser controlado pelo pecado, pela carne, pelos desejos carnais, e permite que Cristo guie sua vida, você começa a ter vitória no dia a dia. Supera grandes montanhas, derruba grandes gigantes e percorre grandes jornadas. Mas também consegue sair bem desviando das pequenas pedrinhas, vence pequenas batalhas e vê a ação de Deus em cada detalhe da sua vida. Abra o seu coração hoje para Cristo e deixe que esse dia seja o início de uma nova vida. Uma vida que já não vive mais o seu eu carnal, mas é controlada por Cristo. Quem vive é Cristo, através de você. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Deus, obrigado por essa palavra, obrigado pela revelação que o Senhor nos deu através do Teu Espírito, de forma tão simples e rápida, Senhor. Às vezes ignoramos palavras que falam rapidamente ao nosso coração, pensando que não é o tamanho da palavra que importa, mas a maneira como ela nos atinge. Eu creio que essa palavra, assim como atingiu o meu coração, também está atingindo poderosamente o coração dessa irmã e desse irmão que estão me escutando agora. Então, em nome de Jesus eu te peço, Pai, toca no coração dessa pessoa que foi alcançada por essa palavra. Perdoa-nos por cada um dos nossos pecados. Que o Teu Espírito Santo traga à mente tudo aquilo pelo qual precisamos nos arrepender, pedir perdão e mudar. Que venham à tona aqueles momentos em que desviamos da rota e caminhamos na direção contrária à que o Senhor nos indicou. Deus, nos ajude a vencer a carne todos os dias.
nos ajude a matar o velho homem que ainda vive em nós. Sabemos que todos os dias seremos tentados a voltar às velhas práticas, a enxergar a vida como fazíamos antes de te conhecer. Mas que o Senhor converta os nossos caminhos todos os dias. Que por meio da tua misericórdia e do teu Espírito possamos vencer nossas batalhas diárias, essas pequenas batalhas que juntas formam uma grande tribulação e nos fazem ficar desnorteados. Muitas vezes, Pai, não sabemos mais onde começa o pecado e onde ele termina. Ficamos presos em nossa própria maldade, nossa própria carnalidade. Nos envolvemos tanto com as trevas que fica difícil enxergar uma saída. Mas eu sei que existe sim, Pai, uma saída para esse irmão e essa irmã que me escutam. E essa luz no fim do túnel é Jesus. Portanto, que o Senhor brilhe intensamente na vida deles, hoje e para sempre. Que em todos os dias eles possam dizer não para a carne, não para o velho homem, e sim para Jesus, e para a vida com propósito que só os filhos do Senhor experimentam. Pai amado e querido, eu coloco diante de Ti cada pedido de oração feito aqui nos comentários. Vá ao encontro de cada uma dessas pessoas, de cada família aqui representada. Leve a Tua cura para aqueles que estão lutando contra as enfermidades. Conceda a restauração para aquelas famílias que estão passando por crises no seu casamento, na sua vida financeira. Que esses lares sejam restaurados pelo Teu Espírito. Que a harmonia volte a reinar nessa casa e que toda presença maligna seja expulsa. Que permaneça apenas a Tua presença, Senhor. Que em cada casamento a aliança seja restaurada, tanto entre os cônjuges quanto com o Senhor. Que todos os nossos dias sejam para lembrar que a nossa liberdade e vida eterna foram compradas por Jesus naquela cruz e que a nossa vida está totalmente centralizada nisso. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deixe o seu like no vídeo se você recebe essa palavra hoje. Compartilhe essa mensagem com seus contatos, porque ela pode mudar a vida de alguém. Antes de sair, eu quero convidar você para o nosso encontro de casais. Em novembro de 2024, aqui em Belo Horizonte, nós vamos realizar a 6ª edição do Casamento Firmado na Rocha. Há quanto tempo você não tira um tempo de um final de semana junto com a sua esposa, junto com o seu marido, para investir naquilo que mais importa, que é a sua família, o seu relacionamento conjugal? Essa é uma excelente oportunidade para você. Eu vou estar com 50 casais em um hotel aqui em Belo Horizonte durante um final de semana, ministrando a palavra, refletindo na palavra, orando por cada casal. No sábado à noite, nós teremos a renovação dos votos, uma oportunidade para aqueles que desejam renovar a aliança que um dia fizeram diante de Deus e diante dos homens. Inclusive, tem casais que não tiveram a oportunidade de se casar na igreja e aproveitam essa ocasião para celebrar o seu casamento, a sua união. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado um link para você clicar. Você vai receber todas as informações e você vai garantir a sua vaga. Não demore, porque as vagas são limitadas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Vencendo as lutas pela oração. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Se você quiser e puder apoiar o nosso ministério, seja membro do canal. E escreva pela fé aqui nos comentários a seguinte afirmação: eu vou vencer. Amém? Escreva isso pela fé. Depois você pode colocar também o seu pedido de oração. Mas escreva isso: eu vou vencer. No livro de Êxodo, capítulo 17,
versículos 11 e 12, está escrito: E acontecia que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. As mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele sentou-se sobre ela. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim, suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Irmãos, essa passagem mostra a importância da oração para que a gente vença as nossas batalhas diárias. Nós temos conosco uma arma muito poderosa no mundo espiritual, a nosso favor, a oração. Só que muitas vezes nós nos esquecemos dela. Frequentemente, nós saímos de casa sem orar ou passamos um dia inteiro sem falar com Deus. É essencial apresentarmos a Deus as nossas petições. Como a palavra diz, Deus sabe de tudo o que precisamos, mas Ele quer que expressemos com nossos lábios quais são as nossas necessidades. Certa vez, Jesus encontrou um cego e perguntou a ele: O que queres que eu te faça? Para todos ali, era óbvio que o cego queria enxergar, mas Jesus quis que ele expressasse seu desejo com palavras. Da mesma maneira, Deus quer que declaremos nossas necessidades e o que enfrentamos no nosso dia a dia, para que Ele nos conceda a vitória. Moisés, embora tenha sido um grande líder e um homem de Deus, também se cansou. Suas mãos desfaleciam e quando abaixavam, Israel perdia suas batalhas. Por isso foi preciso o apoio de 2 homens de Deus, Arão e Hur, que sustentaram suas mãos para que Israel prevalecesse. Talvez você tenha enfrentado muitos desafios sozinho. A Bíblia nos ensina a orar uns pelos outros e a confessar nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Que o Senhor levante pessoas na sua vida para ajudar em oração e em intercessão. Você não deve enfrentar tudo sozinho, sozinha. Compartilhe com alguém, peça para alguém orar por você, tenha uma liderança espiritual. E se porventura você não estiver ligado a alguma igreja, não estiver indo à igreja, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois no final dessa palavra eu vou orar pela sua vida. E não se esqueça, você também pode orar e interceder pela sua própria vida e pela vida de outras pessoas. Você pode orar pela sua família, você pode pedir para que o agir sobrenatural de Deus se manifeste em cada situação que você está enfrentando. Lembre-se, a oração não é apenas um momento de pedir, mas é também de agradecer. Agradeça ao Senhor por tudo o que Ele já fez na sua vida e por aquilo que Ele ainda vai fazer. A fé move montanhas e a oração fortalece essa fé, nos conectando diretamente ao poder de Deus. Nesse exato momento, talvez você esteja passando por uma fase difícil, talvez esteja enfrentando problemas que parecem insuperáveis. Mas eu quero te encorajar a se lembrar da história de Moisés que eu mencionei aqui. Da mesma forma que Arão e Hur sustentaram as mãos dele, saiba que você não está sozinho. A comunidade de fé está aqui para te apoiar, para orar com você e por você. Juntos podemos sustentar uns aos outros em oração, garantindo que nossas mãos permaneçam firmes até que a vitória seja alcançada. Além disso, eu quero lembrar você de que a oração é uma poderosa arma no mundo espiritual. Quando oramos, estamos lutando contra as forças espirituais do mal que tentam nos desviar do caminho de Deus. Portanto, não subestime o poder da oração. Ela é capaz de abrir o mar, de derrubar gigantes, de vencer exércitos.
Quando nos colocamos de joelhos, o céu se abre e Deus age de maneira poderosa em nossas vidas. Por isso, eu te encorajo a fazer da oração uma prática diária. Não espere o momento da adversidade para buscar a Deus. Faça da oração uma parte essencial do seu dia, assim como comer ou dormir. Cultive um relacionamento íntimo com o Pai e você verá como Ele vai agir de maneira surpreendente em sua vida. Agora, eu quero que você tire um momento para refletir sobre a sua vida de oração. Você tem se dedicado a esse diálogo com Deus? Você tem compartilhado suas lutas e suas vitórias com Ele? Lembre-se, Deus deseja ouvir a sua voz, conhecer seus anseios e, mais do que tudo, Ele quer te dar a vitória. Não deixe para depois. Comece agora mesmo a fortalecer sua vida de oração. Seja persistente, seja fiel e, acima de tudo, seja confiante no poder de Deus. Ele está pronto para ouvir e agir em seu favor. E lembre-se, aqui nesse canal, nós estamos juntos nessa jornada de fé. Todos os dias eu estou aqui, às 5 da manhã e às 18 horas. Escreva o seu pedido de oração nos comentários e vamos juntos apresentá-los a Deus. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, eu te agradeço por falar conosco, te agradeço por mais uma vez se revelar a nós de maneira tão simples e direta. Te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de recomeçarmos, de fazermos aquilo que é certo e de nos aproximarmos de Ti em oração. Senhor, meu Deus, nesse momento reconhecemos nossas fraquezas e falhas. Pedimos perdão por todas as vezes que deixamos de buscar a Tua face, por todas as vezes que nos esquecemos de Te agradecer pelas bênçãos recebidas, pelos livramentos que nem sempre percebemos. Perdoa-nos pelo nosso orgulho, por tentarmos enfrentar nossas lutas sozinhos, sem reconhecer a necessidade da Tua força e da Tua sabedoria. Eu quero também, Senhor, nesse momento, apresentar diante de Ti cada pedido de oração que foi feito aqui nos comentários. Eu coloco em Teu altar cada coração angustiado, cada vida que precisa de um toque do Senhor. Tu conheces cada pessoa pelo nome, Tu conheces cada detalhe das situações que enfrentamos. Pedimos que o Teu agir sobrenatural se manifeste na vida dessa irmã e desse irmão que clamam nesse momento por Ti. Traga cura para aqueles que estão enfermos, consolo para os que estão chorando, provisão para aqueles que enfrentam necessidades, sabedoria para os que se encontram em encruzilhadas da vida e paz para os corações inquietos. Senhor, eu quero orar também por aqueles que não fizeram um pedido específico, mas que carregam dentro de si cargas pesadas que somente o Senhor conhece. Toca cada um deles, Pai, e faz com que sintam a Tua presença confortadora nesse momento. Que a fé seja fortalecida, que as dúvidas sejam dissipadas e que a esperança renasça em cada coração. Eu peço especialmente por aqueles que têm lutado batalhas espirituais, enfrentando desafios que vão além da sua capacidade. Que o Senhor possa equipar essas pessoas com a Tua armadura, para que permaneçam firmes contra as artimanhas do inimigo. Renova a força de cada um como a águia, para que possam voar alto, acima das tempestades da vida. Que como uma comunidade de fé, possamos ser como Arão e Hur, para aqueles que precisam de suporte, sustentando uns aos outros em oração e encorajamento. Ajuda-nos a ser instrumentos da Tua paz e do Teu amor, estendendo as mãos para ajudar, para orar e para abençoar. Senhor meu Deus, pedimos que a Tua vontade seja feita em nossas vidas, que possamos aceitar os Teus planos, mesmo quando não os entendemos. Dá-nos a graça de confiar em Ti, sabendo que
tudo que o Senhor permite que aconteça tem um propósito maior para o nosso crescimento e para a tua glória. Agradecemos, Pai, porque sabemos que nos ouves e que já estás trabalhando em cada uma dessas situações. Com fé e confiança, entregamos todas essas petições em tuas mãos, esperando pelas respostas que virão segundo a tua vontade e no tempo do Senhor, que é perfeito. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Antes de sair, eu quero convidar você para escutar a nossa reflexão de hoje lá no nosso outro canal, o Minuto Reflexão. Se você tem buscado uma vida com mais saúde mental, ouça a reflexão que eu postei lá hoje. Clique no vídeo que vai estar na tela final ou no link que vai estar no comentário fixado do vídeo. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Em algum momento da sua vida, você já deve ter se perguntado: o que as pessoas pensam sobre mim? Essa é uma pergunta que muitas vezes nos atormenta. Queremos ser aceitos, amados, reconhecidos e valorizados, e acabamos nos moldando conforme as expectativas dos outros. Mas hoje eu quero te dizer algo muito importante. Não importa o que as pessoas pensam a seu respeito. O que realmente importa é você saber quem você é em Deus. A verdade é que, se você passar a vida inteira buscando a aprovação de todos ao seu redor, você vai se perder. Porque ninguém além de Deus conhece verdadeiramente o seu coração e o propósito que Ele tem para a sua vida. Descubra a sua medida, aquela que Deus designou especificamente para você. Essa medida é única, pessoal e intransferível. Enquanto você não a descobrir e viver conforme ela, você será como alguém insaciável, sempre buscando preencher um vazio com coisas que não trazem verdadeira satisfação. A plenitude só vem quando você para de buscar o que não precisa e começa a viver de acordo com o propósito que Deus tem para a sua vida. Você quer ser pleno? Descubra qual é a sua medida e viva conforme ela. Sem isso, você sempre se sentirá incompleto, sempre correndo atrás de coisas que parecem importantes, mas que no fundo não têm valor real. Deus te criou de maneira única e só você pode viver o plano que Ele tem para você. Não tente viver o plano de outra pessoa, viva o seu, e então você encontrará a paz e a satisfação que tanto busca. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto com Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, a palavra de Deus nos diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo nos ensina que devemos buscar a transformação, não nos moldando às expectativas do mundo, mas permitindo que Deus renove nossa mente para que possamos viver plenamente de acordo com a vontade dele. Mas há um processo para se alcançar essa plenitude. E aqui vai uma verdade poderosa. Antes da bênção vem a preparação. Às vezes, antes de Deus te honrar e te colocar em posições de destaque, Ele te permite passar por momentos de humilhação. Pode ser que você esteja enfrentando dificuldades agora, situações que parecem não fazer sentido, e você se pergunta: Deus, por que estou passando por isso? Mas saiba que isso não significa que Deus te abandonou. Muito pelo contrário, Ele está lá, ao seu lado, vendo tudo o que você está passando.
Deus está dentro da sua vida, presente em cada detalhe. Ele vê as suas lutas, as suas lágrimas, as suas orações. E Ele está te dizendo hoje, aguenta firme, porque eu ainda estou no controle. Mesmo quando as portas se fecham, quando as circunstâncias são adversas, quando a doença aparece, Deus está no controle. Ele está te preparando para algo maior. Acredite, você está sendo moldado, fortalecido e capacitado para viver o propósito de Deus para você. O Senhor está te preparando para ser um testemunho vivo da sua graça e do seu poder. Então, mesmo diante das adversidades, não desanime. Continue confiando, continue firme, porque as promessas de Deus vão se cumprir. Talvez nesse momento você esteja se sentindo esgotado, cansado de lutar, de tentar e não ver resultados. Palavras como não aguento mais, não consigo, estou no meu limite, têm se tornado frequentes na sua mente. Isso pode ser um sinal de que você está carregando um peso que não foi feito para você. E é aqui que entra a importância de reconhecer a sua medida. Deus não te chamou para viver sobrecarregado, para carregar fardos que não são seus. Ele te conhece melhor do que ninguém e sabe exatamente o que você pode suportar. Depressão, síndrome do pânico, esgotamento emocional, todas essas coisas são reais e precisam ser tratadas. Não é fraqueza buscar ajuda. Pelo contrário, é um sinal de sabedoria e de confiança em Deus. Porque Deus é aquele que cura, que restaura, que renova as nossas forças. Ele não quer que você viva preso ao passado, aos ressentimentos, às dores que já deveriam ter sido deixadas para trás. Ele quer que você viva algo novo, algo que Ele preparou especialmente para você. Eu quero te lembrar de uma coisa muito importante. Tome cuidado com o que você carrega no seu coração. Não transforme o seu coração em uma lata de lixo. Se algo não tem um bom cheiro, se não tem boa aparência e se está afetando outras áreas da sua vida, jogue isso fora. Mas jogue fora para nunca mais voltar a usar esses sentimentos. Muitas vezes guardamos mágoas, ressentimentos, medos e nos apegamos a coisas que só nos fazem mal. Mas Deus não quer que você viva preso a essas coisas. Ele quer te libertar, te fazer livre para viver o novo que Ele tem para você. Deixe o seu like nesse vídeo se você concorda com o que eu estou dizendo. Então, se hoje você reconhece que tem carregado coisas que não são boas para você, é hora de deixar tudo isso para trás. É hora de liberar espaço no seu coração para que Deus possa agir. Porque enquanto você continuar reciclando sentimentos e pensamentos que deveriam ter sido extirpados, você será sempre refém do passado, preso a dores e lembranças que te impedem de avançar. Mas hoje Deus te chama para algo novo, algo maior, algo que vai trazer paz ao seu coração e propósito à sua vida. Escreva aqui o seu pedido de oração nos comentários, pois eu vou orar por você. Permita que Deus faça essa obra em você. Permita que Ele limpe o seu coração, que Ele tire todo o lixo emocional, toda mágoa, todo ressentimento, toda tristeza, e que Ele preencha o seu coração com a sua paz, com o seu amor, com a sua alegria, porque Deus tem algo maravilhoso para você, mas você precisa estar disposto a deixar para trás aquilo que não serve mais. Então, tome a decisão hoje, jogue fora tudo aquilo que tem te prendido e permita que Deus faça algo novo em sua vida. Nesse momento eu quero orar por você. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco diante de Ti nesse momento, juntamente com esse irmão e essa irmã que estão me ouvindo. Reconhecemos que muitas vezes temos buscado a aprovação das pessoas e com isso acabamos nos afastando de quem realmente somos em Ti. Senhor, nos perdoe por tantas vezes que tentamos agradar a todos,
quando o que realmente importa é agradar ao Senhor. Eu te peço que nos ajude a descobrir a nossa verdadeira medida, aquela que o Senhor preparou para cada um de nós, desde o ventre, que possamos viver em plenitude, de acordo com o teu propósito, e que não nos percamos nas opiniões alheias. Pai, sabemos que antes da vitória vem a preparação, e aceitamos, em nome de Jesus, passar por tudo aquilo que for necessário para estarmos prontos para as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. Dá-nos força, Senhor, para suportar as provações, as dificuldades e as humilhações, sabendo que tudo isso faz parte do teu plano para nos moldar para algo maior. Confiamos em Ti e sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nesse momento, nós também queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, por todas as vezes que agimos com orgulho, pelas vezes em que deixamos a dúvida e o medo tomarem conta dos nossos corações. Perdoa-nos por todas as vezes em que falamos ou pensamos algo que não Te agradou, por todas as atitudes que nos afastaram de Ti. Te pedimos, Senhor, que purifique os nossos corações e nos ajude a andar no caminho da retidão, sendo fiéis a Ti em todas as nossas ações e pensamentos. Senhor, eu também oro pelos pedidos que têm sido colocados aqui nos comentários. Tu conheces o coração de cada pessoa que está orando comigo agora. Tu sabes das suas necessidades, das suas angústias e dos seus sonhos. Pai, visita cada um, trazendo a resposta que eles tanto esperam. Que o Senhor abra portas, cure as enfermidades, restaure relacionamentos e traga paz para aqueles que estão aflitos. Que cada pedido que foi mencionado aqui nos comentários seja atendido segundo a Tua vontade e no Teu tempo perfeito. Nos ajude a viver o novo que o Senhor tem para nós. Que possamos deixar para trás toda mágoa, todo rancor, todo ódio, todo ressentimento, todo lixo emocional que tem nos impedido de avançar. Que possamos abrir espaço em nossos corações para aquilo que é novo, aquilo que é puro, aquilo que vem de Ti, Senhor. Queremos viver o Teu propósito, a Tua vontade e ser testemunhos vivos da Tua graça e do Teu poder. Confiamos que o Senhor está nos preparando para uma grande vitória e escolhemos viver de acordo com a Tua medida, em plenitude e paz. Entregamos a Ti os nossos corações, nossos planos, toda a nossa vida. Que o Teu Espírito Santo nos guie em cada passo, nos fortalecendo nas dificuldades e nos alegrando nas vitórias. Sabemos que o Senhor tem o melhor para nós e escolhemos confiar em Ti todos os dias das nossas vidas. É por isso que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você me ouviu até aqui, eu peço que você escreva nos comentários: eu viverei o novo de Deus. Eu não sei se você percebeu, mas depois de muitos pedidos enviados por vocês, o Minuto com Deus voltou ao formato original, mais curto e mais direto. E eu conto com você para compartilhar dessa forma, copiando o link dessa mensagem aqui no YouTube e enviando para as pessoas. Basta você colar esse link nos grupos de WhatsApp que você participa. Essa é a melhor maneira de contribuir com esse ministério. O nosso intuito é um só: que todos reconheçam quem Jesus é. Faça parte disso. Evangelize de forma simples e rápida. Se além disso você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. E na descrição do vídeo tem várias outras formas de você nos ajudar. E se você quiser abençoar o seu relacionamento conjugal e o seu casamento, venha participar conosco do nosso 6º encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha. Será em novembro de 2024, aqui em Belo Horizonte. Na descrição do vídeo e no comentário fixado tem um link para você clicar e garantir a sua vaga. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.
2 Reis, capítulo 5, versículo 10, está escrito: E Eliseu mandou um mensageiro dizer-lhe: Vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua carne será restaurada e você será purificado. Hoje eu quero te encorajar a confrontar algo que muitas vezes pode ser difícil de reconhecer e ainda mais difícil de superar: o orgulho. A palavra de Deus nos ensina que o orgulho precede a queda, e isso é algo que vemos claramente em várias passagens bíblicas. Mas eu quero que você entenda que, assim como Deus trabalhou na vida de várias pessoas que permitiram que Deus quebrasse o orgulho na vida delas, Ele também pode fazer o mesmo por você. O orgulho é sutil. Ele se infiltra nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, e antes que percebamos, começamos a nos afastar do propósito que Deus tem para nós. Muitas vezes, o orgulho se manifesta de maneiras que nem sempre são óbvias. Talvez você tenha dificuldade em pedir ajuda quando realmente precisa, ou talvez seja difícil para você admitir que errou. Pode ser que você se sinta incomodado quando alguém tenta te corrigir ou te dar um conselho. Mas, meu irmão, minha irmã, é nesse momento que Deus te chama a confrontar essas áreas da sua vida e permitir que Ele te transforme. Confiar nos planos de Deus significa muitas vezes confrontar a nós mesmos. Significa olhar no espelho e reconhecer que há coisas em nós que precisam mudar. E uma dessas coisas é o orgulho. O orgulho nos impede de crescer, nos impede de receber a plenitude da graça de Deus. Ele nos faz pensar que estamos sempre certos, que não precisamos de ajuda, que podemos fazer tudo sozinhos. Mas a verdade é que sem Deus nada somos e nada podemos fazer. Você já notou como algumas pessoas parecem incapazes de reconhecer o valor dos outros? Como elas viram a cara, ignoram ou simplesmente não agradecem quando algo é feito por elas? Isso também é orgulho. E da mesma forma que isso nos incomoda quando vem de outros, precisamos estar atentos para não cairmos na mesma armadilha. A palavra de Deus nos chama a viver uma vida de humildade, de reconhecimento do valor alheio e de gratidão. Não permita que o orgulho endureça o seu coração a ponto de você se tornar insensível às necessidades dos outros ou incapaz de reconhecer quando alguém te ajuda. Você está ouvindo o Minuto com Deus. Então eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e é com muita alegria que eu te recebo aqui hoje. O Senhor te chama para uma vida sem orgulho, uma vida com mais humildade, com mais sinceridade e amor. Deus conhece o tanto que você tem buscado por uma mudança em sua vida, o quanto você tem orado para ser uma pessoa melhor, mais justa, mais semelhante a Cristo. Você tem buscado ser uma pessoa humilde, que trata todos com respeito, que trabalha com honestidade, que luta pelo que é certo. E Deus vai te honrar por isso. Mas para que essa honra venha, você precisa deixar que Ele continue quebrando qualquer orgulho que ainda possa existir em você. Tem uma história na Bíblia que ilustra bem o poder transformador de Deus sobre o orgulho. Naamã, um comandante do exército sírio, era um homem de grande prestígio, mas sofria de lepra, uma doença que o isolava e o diminuía diante dos outros. Quando soube que poderia ser curado pelo profeta Eliseu, foi até ele, mas esperava um tratamento grandioso, digno de sua posição. Só que Eliseu simplesmente mandou um mensageiro dizer a Naamã que se lavasse 7 vezes no rio Jordão. Naamã, ferido em seu orgulho, quase perdeu a chance de ser curado, porque a instrução parecia simples demais para alguém da sua estatura. Quantas vezes nós também agimos assim? Quantas vezes
deixamos de receber a bênção de Deus porque o nosso orgulho nos impede de obedecer às instruções simples que Ele nos dá? Quantas vezes deixamos de viver o melhor de Deus porque achamos que sabemos o que é melhor para nós? Naamã precisou confrontar seu orgulho, humilhar-se e obedecer para receber sua cura. E quando ele finalmente mergulhou no Jordão, sua carne foi restaurada e ele foi completamente curado. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus está te chamando hoje para mergulhar em sua graça, deixar de lado o orgulho que te impede de viver plenamente o que Ele tem para você. Deus não está interessado no seu status, na sua posição ou no que você acha que merece. Ele está interessado em um coração quebrantado, humilde e disposto a ser moldado por Ele. Quando nos humilhamos diante de Deus, Ele nos exalta. Quando reconhecemos nossas fraquezas, Ele nos fortalece. Talvez você tenha pessoas na sua vida que são difíceis de lidar. Pessoas que, por orgulho, nunca reconhecem seu valor, nunca agradecem por nada e até viram o rosto para você. Não permita que isso endureça o seu coração. Lembre-se de que Deus está cuidando de tudo. Libere o perdão, siga com a sua consciência limpa e deixe que Deus lide com o coração dessas pessoas. O orgulho delas não precisa se tornar um peso para você carregar. O Senhor te chama para uma vida de liberdade, onde o perdão e a humildade abrem portas que o orgulho nunca poderia abrir. E se há algum orgulho em você, peça que Deus o quebre. Peça que Ele te mostre as áreas da sua vida onde o orgulho ainda pode estar escondido. Seja na forma como você lida com os outros, na dificuldade em admitir erros, ou até mesmo na resistência a mudanças que Deus quer fazer na sua vida. O Senhor deseja te transformar completamente, mas para isso você precisa estar disposto a deixar que Ele remova tudo aquilo que não é dele, incluindo o orgulho. Você tem se esforçado, tem lutado, tem dado o seu melhor. E Deus vê isso. Ele vê o quanto você tem buscado ser uma pessoa melhor, mais parecida com Cristo. E Ele vai te honrar por isso. Mas essa honra só vem quando nos submetemos completamente a Ele, permitindo que Ele remova de nós toda a arrogância, todo o orgulho, todo o sentimento que não reflete o coração de Jesus. Hoje, o Senhor te chama para uma vida de humildade, de entrega total, onde você reconheça que sem Ele você nada pode fazer. E essa entrega vai te levar a lugares que o orgulho jamais poderia te levar. Vai te abrir portas que você nunca imaginou que poderiam ser abertas. Vai te dar uma paz e uma alegria que só podem ser encontradas na presença de Deus. Nesse momento, eu quero orar por você. Antes de orar, eu quero pedir que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. E na aba Comunidade, aqui no canal no YouTube, tem um link para você que é membro fazer parte do nosso grupo de WhatsApp ou do Telegram. Vamos falar com Deus. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, por nos lembrar que o orgulho é um peso que precisamos deixar para trás. Senhor, nós nos aproximamos de Ti com os nossos corações humildes, reconhecendo que sem o Teu poder transformador não podemos vencer o orgulho que muitas vezes se infiltra em nossos corações. Deus, nós te pedimos que, se houver algum orgulho em nós, que o Senhor nos revele e nos ajude a confrontá-lo, que possamos reconhecer nossas fraquezas e nos submeter completamente à Tua vontade. Pai, eu oro por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora, por aqueles que têm lutado contra o orgulho em suas vidas. Eu oro por aqueles que têm enfrentado situações difíceis com pessoas orgulhosas, que não reconhecem o valor do outro, que não sabem perdoar. Eu peço que o Teu Espírito Santo trabalhe nesses corações, trazendo humildade, trazendo transformação.
Deus, nós sabemos que o orgulho nos impede de viver plenamente o que o Senhor tem para nós. Por isso nós te pedimos que quebre em nós todo o orgulho, toda a arrogância, todo o sentimento de superioridade, que possamos viver em humildade, seguindo o exemplo de Cristo, que se humilhou até a morte e morte de cruz. Senhor meu Deus, eu oro por aqueles que estão nesse momento cansados, pelas pessoas que têm lutado tanto e não conseguem ver resultados. Que o Senhor traga renovação, força e ânimo para essa pessoa continuar. Que elas possam ver que, ao entregar o seu orgulho em tuas mãos, o Senhor vai agir de maneira poderosa em cada vida. Pai, nós também oramos pelas pessoas que têm dificuldade em perdoar, que carregam mágoas e ressentimentos. Que o Senhor traga cura para esses corações, que eles possam liberar perdão e assim serem libertos das amarras do passado. Nós te pedimos, Senhor, que tu cuides de cada situação, cada coração, e que possamos viver uma vida plena, sem o peso do orgulho. Que cada pedido de oração que foi feito aqui nos comentários possa ser realizado de acordo com a tua vontade. Sabemos que tu és um Deus de mudanças, um Deus que transforma, e te pedimos, portanto, que transforme as nossas vidas, que possamos nos parecer mais contigo a cada dia, vivendo em humildade, em amor e em obediência à tua palavra. Nós te agradecemos por tudo o que já fizeste e por tudo o que ainda vais fazer. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu peço que você compartilhe essa mensagem de maneira que permita que esse ministério alcance pessoas em todos os lugares. Muitas vezes compartilhamos as mensagens apenas com os nossos grupos no WhatsApp, em formato de áudio, e isso limita o alcance, pois não ajuda o vídeo a ser visto aqui no YouTube. E por isso o YouTube entrega ele para menos pessoas. Em vez disso, copie o link desse vídeo e envie para os seus grupos de oração, para os grupos da igreja, para o grupo da família, para os seus contatos, de maneira geral. Porque assim, o YouTube entende que a mensagem é importante e começa a divulgá-la para mais pessoas. E assim nós podemos alcançar não só aqueles que já creem em Deus, mas também aqueles que talvez nunca tenham ouvido falar de Jesus ou que ouviram em um momento inoportuno. Eu conto com a sua ajuda para espalhar a palavra de Deus para todos e não apenas para aqueles que já conhecem o Evangelho. Ainda restam vagas para o nosso encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha. Será em novembro de 2024, aqui em Belo Horizonte. Eu vou deixar aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo um link para você clicar, receber todas as informações e garantir a sua vaga. Não demore, porque as vagas são limitadas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. A paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Hoje eu quero falar com você sobre uma mensagem poderosa. Algo que muitas vezes nós deixamos de lado na correria do dia a dia, mas que é fundamental para a nossa vida espiritual. O poder do silêncio nas batalhas da vida. Você já parou para pensar que muitas vezes o nosso maior desafio não é correr rápido, mas sim parar? Não é falar mais alto, mas sim ficar em silêncio? No livro de Josué, no capítulo 6, versículo 2, a Bíblia diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus valentes.
Essa foi a promessa de Deus para Josué e o povo de Israel. A vitória já estava garantida, mas havia uma estratégia específica para conquistá-la. Deus ordenou que eles marchassem em silêncio ao redor dos muros de Jericó por 6 dias, e somente no 7º dia, ao som das trombetas, deveriam gritar. E foi exatamente o que aconteceu. Quando eles obedeceram à ordem de Deus, os muros caíram e a cidade foi entregue nas mãos deles. Esse relato é um dos mais incríveis exemplos do poder do silêncio na Bíblia. Imagine a cena: um grande exército marchando em volta de uma cidade fortificada em completo silêncio. Nenhuma palavra, nenhum som, apenas a obediência à voz de Deus. E no momento certo, no 7º dia, eles gritaram, e o poder de Deus se manifestou, derrubando aqueles muros intransponíveis. O que nós aprendemos com essa história? Aprendemos que há momentos em que Deus nos chama para o silêncio. Não porque Ele quer que sejamos passivos, mas porque Ele está preparando o momento certo para agir em nosso favor. Muitas vezes queremos resolver tudo na força do nosso braço, com nossas palavras, nossos argumentos, mas Deus nos diz: espera, fica em silêncio, confia em mim. Eu quero pedir que você deixe o like nesse vídeo, porque através do seu like nós conseguimos alcançar milhares de vidas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se juntar a essa grande comunidade de fé que busca a Deus todos os dias. Conheça os outros vídeos do canal Minuto com Deus, se inscreva no canal e ative as notificações. Se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. E na descrição do vídeo tem várias outras maneiras de você nos ajudar. Quando o Espírito Santo nos dá a direção de ficarmos em silêncio diante de uma batalha, esse silêncio não significa desespero, mas sim confiança. É um silêncio que diz: Senhor, eu confio em Ti. Sei que estás no controle e que no tempo certo a vitória virá. A Bíblia nos ensina em Eclesiastes capítulo 3, versículo 7, que há tempo de calar e tempo de falar. Saber quando calar é uma sabedoria que vem de Deus. Talvez nesse momento você esteja enfrentando uma situação difícil, uma batalha que parece impossível de ser vencida. Pode ser um problema na família, no trabalho, até mesmo na sua vida espiritual. E a sua vontade é de agir, de falar, de tentar resolver tudo por conta própria. Mas o Senhor te diz: espera, fica em silêncio, confia em mim. Tem uma passagem que está em Provérbios 25, versículo 11, que diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Isso significa que a palavra certa, no momento certo, tem um poder incrível. Mas se falarmos fora do tempo, podemos perder grandes bênçãos. Assim como o povo de Israel teve que esperar o momento certo para gritar e ver os muros de Jericó caírem, nós também precisamos aprender a esperar o tempo de Deus em nossas vidas. E aqui está o ponto crucial. O silêncio não é apenas sobre calar a boca, mas sobre preparar o coração. Quando ficamos em silêncio diante de Deus, abrimos espaço para ouvir a sua voz. Como em 1 Reis, capítulo 19, versículo 12, onde Elias ouviu o Senhor em um cicio tranquilo e suave, não em terremotos, ventos fortes ou fogo, mas em um suave sussurro. Deus muitas vezes fala no silêncio, e é nesse lugar de quietude que Ele nos fortalece, nos dá direção e prepara o nosso espírito para a vitória. Se existe algo que tem incomodado a sua vida, que tem tirado a sua paz, que tem te desanimado, eu peço que você escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários.
pois daqui a pouco eu vou orar por você. Agora eu te pergunto, você está disposto a silenciar sua voz para ouvir a voz de Deus? Está disposto a confiar que no tempo certo Deus agirá em seu favor? Lembre-se, o povo de Israel não venceu Jericó por suas próprias forças, mas porque seguiu a estratégia divina, que incluía o silêncio e a obediência. E aqui está outra verdade poderosa. Há momentos em que Deus nos chama a simplesmente ficar quietos. Não porque Ele não esteja agindo, mas porque Ele quer que a nossa confiança nele seja testada e fortalecida. Em Êxodo capítulo 14, versículo 14, o Senhor diz ao povo: "O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis." Esse é o tipo de confiança que Deus quer de nós. Uma confiança que nos permite estar em paz, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, aprenda a valorizar o silêncio. Não o silêncio de quem não tem o que dizer, mas o silêncio de quem confia plenamente em Deus. Quando você se cala, você dá espaço para que Deus fale, para que Ele opere, para que Ele mostre a sua glória na sua vida. Agora eu quero te convidar a orar comigo. Essa não vai ser uma oração comum, mas uma oração de entrega, uma oração de confiança. Vamos juntos entregar nossas palavras, nossos planos, nossos medos, nossos anseios e deixar que Deus tome o controle. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento. Reconhecemos que muitas vezes temos falado demais, agido demais, sem parar para ouvir a Tua voz. Pedimos perdão, Pai, por todas as vezes que deixamos a ansiedade e o medo dominarem nosso coração, nos levando a falar e agir sem a Tua direção. Hoje queremos aprender a confiar em Ti de verdade. Queremos aprender a esperar em silêncio, sabendo que Tu estás no controle de todas as coisas. Senhor, assim como o povo de Israel, queremos marchar conforme a Tua ordem e calar quando o Senhor nos mandar calar. Queremos confiar que no momento certo os muros que nos cercam cairão, não por nossa força, mas pelo Teu poder. Ajuda-nos a refrear nossa língua, a não falar precipitadamente, a não murmurar, mas a esperar em Ti com paciência e fé. Nos perdoe por cada um dos nossos pecados e por estarmos tão afastados de Ti. Nos purifica e nos transforma de uma vez por todas. Pai, eu oro por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que o Senhor vá ao encontro dela, trazendo paz ao coração inquieto, direção ao espírito confuso e a Tua vitória à vida de cada um. Que possamos entender que em muitas batalhas o silêncio é a melhor resposta, porque é no silêncio que ouvimos a Tua voz, é no silêncio que somos renovados, é no silêncio que aprendemos a Te confiar nossas vidas completamente. Eu coloco diante do Senhor cada pedido de oração que foi feito aqui nos comentários. Que o Senhor veja cada situação, cada clamor, cada oração feito em meio a tantas lágrimas. E em nome de Jesus, atenda cada um desses pedidos de oração conforme a Tua vontade. Promove a cura, promove o milagre, a reconciliação, a provisão, a restauração e a paz em cada lar aqui representado, em cada uma dessas famílias, desses casamentos e dessas vidas. Senhor, que cada um de nós possa sair dessa oração com um coração novo, um coração que não se precipita, mas que espera em Ti, que confia em Ti e que descansa na certeza de que Tu és fiel e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Nós Te agradecemos, Pai, porque sabemos que a nossa vida está em Tuas mãos e que não precisamos temer o que está por vir, porque Tu estás conosco. Ajuda-nos a aplicar essa verdade em nosso dia a dia, que em cada decisão, em cada momento de ansiedade,
possamos lembrar de Josué e do povo de Israel, que esperaram em silêncio até o momento certo de agir. Que possamos lembrar que o Senhor é quem peleja por nós e que nossa única tarefa é confiar e obedecer. Pai amado e querido, que esta mensagem se enraize em nossos corações e produza frutos de paz, de confiança e de obediência. Que possamos ser conhecidos como aqueles que confiam no Senhor, que não se abalam com as circunstâncias, mas que permanecem firmes, sabendo que a nossa vitória já foi garantida em Cristo. Nós oramos assim, confiando na tua fidelidade, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Adquira o novo livro devocional do Minuto com Deus, com uma mensagem para cada dia do ano. Acesse upbooks.com.br/livro Minuto com Deus. Ainda estão abertas as inscrições para o nosso 6º encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha. Se você deseja viver um tempo de avivamento e renovo no seu casamento, dê esse presente à sua esposa, ao seu marido. Invista na sua família. Ela é o bem mais precioso que você possui. Compartilhe essa mensagem com seus contatos, com seus grupos de WhatsApp. Copie o link da mensagem aqui do YouTube e cole lá nos grupos que você participa. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.